Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, público assistente, blogs. Mais uma vez se encontramos aqui nesta casa para votar contas de gestores do nosso município. Hoje estaremos votando as contas de 2013 do gestor Everton Costa. E queria iniciar falando aqui, como disse nosso amigo Freire, um acontecimento esquisito que aconteceu. Essas contas tiveram 6 pedidos de vistas. Chega a ser esquisito. Até em nossa viagem ao Tribunal de Contas, para saber a respeito dessas contas, quando um funcionário pesquisou a nosso pedido, ele ficou abismado com 6 pedidos de conta. Até falou: de visto, como é que pode? 6 pedidos de visto. Dando continuidade, queria primeiramente falar sobre o recurso do prefeito, onde, em primeiro lugar, ele colocou aqui: a extrapolação do limite de despesa pessoal se deu por causa da calamidade pública, devendo os prazos serem suspensos conforme a lei da LRF, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Meus amigos, primeiramente, aqui está o primeiro erro. O que foi decretado por Assembleia Legislativa foi estado de emergência e não calamidade pública. Se você ler aqui no processo, tem a diferença de um e outro. Então, aqui já está o primeiro erro. Segundo, houve necessidade de novas contratações em virtude da seca. Outra falha. Se você está com estado de calamidade por causa da seca, o que você tem que fazer? Reduzir os custos e combater a seca, fazer gastos para combater o que está acontecendo de calamidade no município. Vamos seguir aqui agora. Que a jurisprudência do TCE impossibilita a rejeição das contas por esse fato. Que o prazo de requerimento da despesa com pessoal é o dobro em virtude do baixo crescimento do PIB no período conforme artigo 66 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Se você pegar também aqui o processo, você vai ver que o PIB de 2013 foi acima de 2%. E o que a lei diz, que o PIB só pode ser usado nesse caso se for abaixo de 0,9. Outra falha. Que o déficit atuarial do RPPS é anterior à gestão, não podendo ser responsabilidade do prefeito de 2013. E que o TCE não foi claro ao indicar qual valor deixou de ser recolhido. Que a gestão anterior deixou vários débitos a serem quitados, a exemplo da CELP, Compesa, empréstimos consignados sem recurso suficiente para saldá-los. Esse houve motivo de atrasos de repasses menor ao FGTS, ao RPPS. Agora, vou aqui agora para o relatório do Ministério Público do Tribunal de Contas, onde ele fala: no tocante à despesa total com pessoal, não merece ser acolhida os argumentos utilizados pelo defendente. Em primeiro lugar, em nada importa ser ou não o primeiro ano de gestão do recorrente. Do mesmo modo, é irrelevante saber se foi o prefeito atual ou o antecessor o responsável por ultrapassar o limite máximo de despesa total com pessoal, previsto na LRF. O fato é que, uma vez rompido o patamar máximo de gastos totais com pessoal, o gestor, à época, deve tomar providências necessárias para reconduzir os gastos aos patamares legais. Se ele pegou
a lei de responsabilidade fiscal já acima do permitido, o que é que ele deveria ter feito? Deveria ter feito algumas ações que combatesse para se adequar à lei. E não o que ele fez, que todo mundo sabe aqui que o que foi feito entre idade foi um alto número de contratações indevidas e sem necessidade, lotando todos os órgãos públicos, principalmente na parte que versa a respeito da educação. Então, em vez dele combater, não, ele continuou. Isso, infelizmente, isso aqui a gente sabe, todo mundo sabe. Sei que estamos julgando as contas de 2013, mas a gente tem certeza que a gente está julgando hoje, sabendo que 2014, 2015 e outros anos continuaram pior ainda. Então, vou continuar aqui. Aqui tem o que deveria ser feito para... o prefeito poderia ter feito. Para diminuir esse número de porcentagem, que até foi feito agora, uma das ações seria a diminuição em 20% dos salários, entre outros cortes. De outra banda, o prefeito não alegou nem provou que tenha adotado as medidas prescritas na Constituição Federal e na Lei de Responsabilidade Fiscal para reconduzir a despesa total com o pessoal ao limite legal. Assim, considerando a conduta de irresponsabilidade fiscal praticada pelo prefeito, opina-se pela manutenção das irregularidades consideradas pelo parecer acatado, bem como recomendação pela rejeição das respectivas contas. Está aí, senhor presidente, mais um dos motivos que votarei contra. E mais um dos motivos que eu acredito que... Ainda vou dar continuidade, senhor presidente. Que acredito eu que o Tribunal de Contas não é só um órgão de julgamento técnico. Também, algumas vezes, acredito eu que também é político. Só para terminar aqui, senhor presidente, eu queria... Está aqui. Por fim, cabe enfatizar que, como visto anteriormente, a despesa com pessoal durante o exercício e análise aumentou bruscamente, chegando a quase 70% da receita corrente líquida, RCL, no final do ano, ou seja, não foi exatamente débitos de exercícios anteriores que fizeram com que o recorrente não cumprisse com a legislação previdenciária, mas sim a falta de controle fiscal, como já comentado neste voto. Restam, com isso, mantidas incumes as falhas, ambas natureza grave, motivadora de expedição do parecer prévio em desfavor do recorrente. Então, como já disse, está aí tudo explicado. Infelizmente, eu acho que algumas pessoas não leem o processo antes de julgar. Então, sigo, senhor presidente, o parecer aqui do Ministério Público de Contas, votando contra as contas de 2013 do prefeito Antônio Everton. Obrigado e até... Apenas esclarecendo, porque Vossa Excelência acabou de dizer que acompanha o voto do Tribunal de Contas, que o voto... Não, do Ministério Público do Tribunal de Contas. Mas nós não... Acompanha o relator aqui. Então, Vossa Excelência tem que votar se é contra ou a favor o Tribunal de Contas. Eu acho que o senhor não escutou direito quando eu disse... Mas é a justificativa, presidente. É a justificativa dele, do voto dele, é que é embasado. Quando eu terminei de falar, senhor presidente... Do jeito que eu fiz, eu também não embasei, não foi no voto do... Ao fim do meu... Eu quero saber se Vossa Excelência é contra ou a favor do Tribunal de Contas. Ao fim do meu pronunciamento, falei, acompanhava o relatório do Ministério Público do Tribunal de Contas, votando contra as contas dos prefeitos. O senhor não escutou, mas o senhor se atente no áudio. Obrigado, vereador. Tranquilo. Obrigado.